Olá, olá pessoal, aqui é o Ricardo do Amigo Violão. Hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que me deixou bem pensativo, né? Eu fui no zoológico com as minhas filhas esses dias, a gente está de férias, elas estão de férias, eu mesmo tô assim, fingindo que eu tô de férias, né? Então às vezes eu acordo tarde, esqueci de acordar às 5 horas da manhã, por enquanto tá tranquilo, tô deixando ficar por conta delas. Né? Inclusive para poder gravar esse vídeo aqui, eu pedi para as meninas ficarem lá na sala bem quietinhas, elas estão inclusive com uma colega ali, eu falei, ó, quietinho que eu vou gravar um vídeo aqui. Mas o fato é o seguinte, nesse passeio pro zoológico, né, nós todos ficamos bem tristes de ver que a girafa, uma das girafas tinha morrido e a outra teve que ser retirada. É isso que eu quero contar para você, para a gente poder refletir um pouquinho e como que isso tem a ver com as crianças, como que isso tem tudo a ver com as crianças. Uma das girafas, ela tentou ficar na ponta dos pés, não é nem na ponta dos pés, né? Que ela tem patinha. Ela ficou nas patas traseiras para tentar comer as folhinhas do alto de uma árvore. Porque o cuidador do zoológico estava me explicando que a girafa gosta de comer as folhas pequenininhas, mais novinhas. Então ela fez isso, ela ficou nas patas traseiras, levantou, você imagina, aquele pescoção, ela ainda teve que se erguer mais. Só que na hora que ela fez isso, o pescoço dela enganchou numa forquilha da árvore e ela morreu enforcada. Isso, pensa bem, era 5 horas da tarde mais ou menos, então eles já estavam no fim do expediente, só foram ver no dia seguinte, então ela morreu enforcada. E a companheira dela, agora eu não sei se foi macho ou fêmea que morreu, mas eu sei que a girafa que estava ali, que eram duas, ficou em depressão. Então não conseguia comer, não conseguia beber água, não se alimentava, não fazia nada, ficava quietinho, deprimido com aquela situação. Então eles pegaram ela, levaram para outro instituto, se não me engano, em São Paulo. Olha que situação horrível. E isso faz a gente pensar, né? E ontem eu estava num táxi, eu contei isso pro taxista, ele falou, caramba, é igual criança, né? Quando criança de apartamento versus aquelas crianças mais soltas que brincam, né? E na hora que ele falou isso, me deu um estalo, eu falei, cara, vale a pena a gente falar a respeito disso, fazer um vídeo a respeito disso. Porque eu falo aqui muito para crianças, para pais, para professores, né? Gente que lida com criança. E isso me fez até ter uma autocrítica, né? De como que a gente tem que trabalhar o violão, por exemplo, qualquer coisa que seja, né? Se a gente quer ser generoso na didática, ensinar de uma forma fácil, mas também tem que ter um momento onde a gente desafia a criança. Por quê? Vamos voltar para a girafa para a gente poder visualizar isso. Essa girafa está num ambiente recluso, por maior que seja, é um ambiente muito pequenininho, perto do que seria lá na África, um campo aberto na savana, onde ela teria milhões de árvores para ela poder escolher. Ela não ia precisar ficar na pata traseira para pegar a folha, ela poderia escolher outra árvore. E mais ainda, ela teria mais destreza se ela tivesse que lidar com os predadores, se ela tivesse que lidar com as adversidades da floresta. Ela ia ser mais esperta também, ela não ia deixar isso acontecer. Né? Até a outra girafa também ia ver aquilo se acontecesse e talvez tivesse algum recurso até para ajudar a amiga dela. Não ia acontecer isso porque ela ia ter destreza, ela ia ter outras opções de árvore. Então isso tem tudo a ver com as crianças. Né? A gente deixa as crianças às vezes muito protegidas. Mas nós educadores, né, a gente pode encarar isso também da seguinte forma. Tá, eu tenho uma didática que é fácil, que a criança consegue, beleza. Mas a gente não pode ficar nisso o tempo todo. A gente tem que ter aquele momento onde a gente desafia a criança. A gente coloca uma coisa que vai além do que é, muito além, inclusive, daquela facilidade normal que a gente coloca na aula. Então, por exemplo, no caso do violão, eu tenho ali 80% da aula que é coisas que a criança pode fazer tranquila para realmente pegar com uma técnica perfeita. Porque lembrando, eu particularmente não trabalho fácil pelo fácil. Né? Porque eu já vi muitos professores usando o Amigo Violão que fica o fácil pelo fácil e a pessoa fica com a técnica errada, porque o professor não prestou atenção nas orientações. Então o fácil é para quê? Para que eu vou até pegar meu violão, quero mostrar isso para você, para dar um exemplo bem fácil de você entender. Se eu tenho uma melodia tocada aqui na corda 1, por exemplo, tem gente que acha, é facinho, mas aí tá com o polegar aqui atrás, como se fosse um cabide. Não, não é isso. Tem que ter, é fácil para tocar perfeito. Não é fácil para tocar rápido. É para tocar rápido e perfeito, com a técnica perfeita. Então, para isso eu ensino o coração, você já me acompanha, já vê isso. Coloca aqui atrás. Na mão direita, ó, eu sei que a câmera não tá pegando, você põe o polegar aqui e toca aqui, ó, com o polegar assim, com o dedo indicador ali, sem deixar os dedos aqui. Ou seja, tocar fácil, sim,
mas tocar com a técnica mais perfeita possível. Bom, voltando ao que eu estava dizendo antes. Então a gente tem que também desafiar a criança. 20% da aula, pegar e pedir para ela fazer uns acordes, para treinar a musculatura dos dedos, para aplicar esse princípio técnico tão bacana numa coisa que exige mais da musculatura. Tocar uma música, às vezes, que a criança quer, colocar um vídeo ali do roqueiro, do cara. Vamos tocar, vamos procurar fazer isso aí, vamos tentar fazer alguma coisa. Isso 20%, 25% da aula, né? E a gente, como pais também, buscar levar nossos filhos a pensar, refletir, criticar, né? Ter, às vezes, algumas respostas para as perguntas deles, um pouco mais apimentadas, vamos dizer assim, para que eles entendam o mundo real. Eu não sou a favor de proteger a criança do mundo real. Eu acho que sim, a criança tem que ser poupada de detalhes sórdidos, né? Por exemplo, vai explicar sexo, não precisa falar com detalhes o que é. Mas a gente deve... essa questão do sexo eu nem vou entrar, porque eu não sei como responder isso ainda, né? É perigoso eu ficar falando aqui, coisa que eu não tive ainda que passar por isso, né? Mas quando a gente explica as coisas de uma forma real, né? Eu, por exemplo, gosto muito de usar meu celular. Olha só, mostra um vídeo, mostra uma realidade para a criança, para ela refletir, para ela saber que é assim, né? A questão de morte. Minhas filhas, depois que eu comecei a falar de morte para elas, elas falam: pai, tem alguém morrendo agora? Filha, tem gente morrendo o tempo todo, morrendo e nascendo, né? E levar as crianças para conhecer realidades que não são muito boas, para elas verem crianças no orfanato, para elas verem crianças que não têm, para elas poderem valorizar o que elas têm. Ontem mesmo a gente voltou de um parque, passando do lado de vários mendigos, assim, no Parque Municipal de Belo Horizonte, deitado no chão. Elas viram aquilo, claro que elas ficaram... Aquilo chamou a atenção delas. Mais tarde elas estavam brigando por causa de uma calça, que é de uma, que é de outra. Gente, isso me deixa muito nervoso, porque parece que vocês não viram os mendigos deitados na rua. Sabe? Será que vocês não estão entendendo? Então, por exemplo, eu falei assim, vocês têm que aprender a dividir. Aí nessa hora eu vi que, na verdade, eu estava usando a palavra errada. Eu falei assim, eu quero corrigir o que eu falei. Dividir não. Vocês estão aqui para aprender a somar. Porque quando a gente divide, acontece isso, briga. Mas quando a gente soma, o que você pensa? Ah, você tem 3 calças, ou você tem 3 calças. Soma. Vira 6 calças para cada uma, porque vocês podem aprender a somar e não aprender a dividir. Então é um aprendizado para todo mundo, né? A gente tem que viver cada vez mais no mundo real. Essa girafa, se ela estivesse vivendo no mundo real dela, ela não teria morrido dessa forma, ela teria morrido de outra forma. Podia até ser que ela morresse na boca de um crocodilo, mas pelo menos é uma coisa mais real, é uma coisa que tem mais a ver com a realidade dela. Tanto é que hoje em dia, essa mesma pessoa lá do zoológico que me explicou, me contou essa história, falou que não existe mais essa de pegar bicho na floresta para trazer para o zoológico. Você faz uma troca de uma instituição para outra. Então, por exemplo, nasceram 4 orangotangos. Eles já estão ficando grandes, o macho está ficando grande, ele vai começar a brigar com o pai dele, porque ele está naquele ambiente recluso, ele vai começar a disputar território com o pai. Então, você doa esse orangotango para uma instituição e aí, em troca, eles vão pegar a girafa e trazer para o zoológico de Belo Horizonte. Então, hoje em dia está assim. Menos mal, né? Pelo menos não vai capturar o bicho onde ele está para perder o brilho, né? Esses animais, eles ficam sem brilho. Você vê ali um hipopótamo, uma lhama, você vê um bicho oryx, né, que deveria estar lá na África, né? Imagina no leste da África, e ele está ali sozinho numa área, né? O lobo. É bem assim, a gente tem que ter um ponto de vista crítico, não para falar que o zoológico está errado, não isso, acho que é super correto. Inclusive minhas filhas tiveram essa oportunidade de ver os bichos ali. Mas é pra gente pensar, inclusive, na gente, né? No nosso comportamento. Né? Uma outra situação que eu vi ali que eu achei triste, né? Tem dois jacarés, um macho e um fêmea. E a fêmea, ela tá com um barrigão assim, inchado, já tem um mês, até hoje eles não resolveram isso, não fizeram um exame para ver o que é, eles estão com 3 hipóteses. Ou ela tá com problema hormonal, ou ela tem ovos fossilizados dentro da barriga dela, ou alguém deu um alimento para ela que não devia, que também acontece muito isso em zoológico, né? E aí ela ficou com esse problema. E o que aconteceu? Olha que coisa interessante. A barriga dela crescendo, ela ficou maior do que o jacaré macho. Então o jacaré macho começou a ficar com medo dela. E ela começou, sem querer, a dominar o território, o que é uma coisa contrária à ordem natural. Nesse caso, o macho é que deveria controlar o território, né?
as feministas de plantão podem ficar com raiva disso, mas é a realidade. O animal é assim, o macho controla o território. Então, você vê, já criou um desequilíbrio ambiental ali pelo simples fato dessa fêmea estar com a barriga inchada. Olha como é que são as coisas, né? Então é isso aí, eu queria falar disso hoje, para trazer essa reflexão. E eu quero pedir para você não esquecer de verificar sua inscrição no canal, colocar o sininho para você receber os vídeos, dar o seu joinha no vídeo aí, tá? Sapeca o joinha, porque é isso que a gente precisa para ter relevância dentro do YouTube. E deixa seus comentários aí para a gente poder saber quais assuntos que são relevantes para você, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!